Olá, querido professor, seja muito bem-vindo a mais uma EBD Online. E chegamos na sexta aula da classe juvenis, que tem por título Uma Viagem pelo Antigo Testamento. E nesse domingo nós falaremos do tempo dos juízes. E pense em um período obscuro na história do povo hebreu. Se você acha que o tempo da pandemia, na era pós-moderna que vivemos até uns anos atrás, foi difícil, se você acha que o período da Segunda Guerra Mundial foi difícil, se você acha que a Primeira Guerra Fria, ou qualquer outro período de guerras ou dificuldades sociais foram complicados, saibam que cada dificuldade ao seu respectivo local geográfico, mas os hebreus também tiveram o seu tempo de neblina social e também espiritual. Nós estamos falando de um período que abrange aproximadamente 350 anos aproximadamente, e esse período foi um período negro, um período difícil porque, conforme uma frase se segue, naquele tempo não havia rei em Israel, porquanto cada qual fazia o que era reto segundo os seus próprios olhos. Quando nós observamos o período dos juízes, e para que você tenha uma introdução bacana, faça esse tipo de comparação. Pergunte ao seu aluno se ele já assistiu a um determinado filme chamado Uma Noite de Crimes. Esse filme, ele tem como um enredo, rapidamente para que a gente possa resumir, o enredo desse filme é basicamente o seguinte: em apenas uma noite, tudo quanto é crime seria autorizado no mundo, porque as autoridades não iriam se opor ou não iriam intervir, seja qualquer tipo de autoridade. Não teria uma liderança nem governamental, nem social, nem interferência da polícia. Logo, está instaurado o caos. A gente percebe no filme a voracidade humana. Todo tipo de crime sendo praticada sem interferência de uma liderança política, fazendo aquilo que a gente chama de anarquia. Muitos historiadores acreditam que esse período dos juízes em Israel é um período que a gente pode classificar justamente como uma anarquia. E o que seria uma anarquia? De acordo com os cientistas políticos, a frase que melhor resume uma anarquia seria isso: sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Quando os hebreus chegaram até a Terra Prometida e após a morte de grandes líderes patriarcais, como foi o grande legislador Moisés e como foi também o conquistador Josué, não se teve uma liderança centralizada e política. Logo, o povo hebreu passou a cada tribo vivenciar por si só o seu próprio pensamento. A adoração a Deus. Cada tribo desenvolveu a sua forma de adoração a Deus. Como se organizava socialmente. Cada tribo desenvolveu a sua maneira. Olha a bagunça como se estava socialmente Israel. Então, o que a gente percebe em Israel é que no período dos juízes, o livro, ele gira basicamente em torno de um ciclo vicioso. Diga para o seu aluno que se ele lê o livro de Juízes, o enredo do livro, ele se baseia basicamente em um ciclo que vai se repetindo e se repetindo. Esse ciclo é queda espiritual. A gente percebe uma frase que vai se repetindo ao longo do livro que diz assim: e voltaram os filhos de Israel a fazerem o que era mal aos olhos do Senhor, ou levantar um poste ídolo, ou fazer atos tão tenebrosos como
o assassinato da esposa de um certo personagem, um estupro coletivo que aconteceu ali também. Muitos dizem que como uma forma ilustrativa, obviamente, que se a gente espremer o livro de Juízes é capaz de cair uma gota de sangue, de tanta situação difícil que a gente encontra, como guerra, sangue, decapitação, assassinato. Então, a gente percebe que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal. Essa frase ela vai se repetindo. Então, o ciclo começa com queda espiritual. Depois que eles caem espiritualmente, eles são dominados por uma nação pagã. Pode ver que em muitos momentos do livro de Juízes, se você ler, Israel é dominado pelos mesopotâmicos, Israel é dominado pelos midianitas, Israel é dominado pelos filisteus. Então, perceba que o ciclo caiu espiritualmente, eles são dominados posteriormente por uma nação pagã. Depois que eles são dominados por uma nação pagã, tem o arrependimento. E voltou Israel a clamar. Essa frase também é muito repetida ao longo do livro de Juízes. E depois que Israel se arrepende, Deus ele levanta um libertador. Esse ciclo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, até chegar ao final do livro. Você percebe que esse libertador é justamente aquilo que a gente chama de juiz. Esse juiz, diga para o seu aluno que esse juiz é diferente de um juiz magistrado dos tempos modernos. Esse juiz, ele tinha algumas funções. Por exemplo, uma função política, ele era o líder momentâneo de Israel. Era ele que resolvia as questões sociais. A gente vê e percebe a Débora, ela sendo consultada diversas vezes por N questões. Gideão também, lá na frente, resolvendo várias questões sociais em Israel. Então, o juiz, ele era aquele escolhido para exercer essa função de líder político e social. Só que era uma liderança política diferente da que a gente tem na monarquia. Essa liderança política ela não passava de pai para filho. Ela não tinha aquela hierarquia que passava de família. Quando esse líder passava, acabava com ele aquela liderança. Era mais uma questão de necessidade daquele momento para livrar Israel de um outro povo. Então, o juiz ele também tinha uma função de ser um líder militar. A gente percebe que em diversas vezes os juízes eles foram convocados para atender uma demanda de guerra. Estourava uma guerra contra um determinado povo, escolhiam-se aquele líder militar, aquele juiz, para ser justamente aquele que lideraria naquela demanda de guerra. Então, os juízes que são citados ao longo do livro, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibizan, Elon, Abidom, Sansão, Eli e por último também um dos juízes, apesar de não se concentrar no livro dos juízes, mas que também foi um último dos juízes, Samuel. Então, diga para o seu aluno que cada juiz desse, cada juiz, ele é destacado uma característica que aos olhos daquela cultura era um demérito. Por exemplo, Otiniel é destacado que ele era o irmão mais novo de Caleb. Por que é necessário destacar que Otiniel era o irmão mais novo? Porque ser irmão mais novo era naquela cultura um demérito. Por que cita que Eude ele era canhoto? Porque naquela cultura ser canhoto representava um demérito. Débora, porque é tão enfatizada a pessoa de Débora no livro de Juízes? Porque naquela cultura, o fato dela ser mulher representava algo também dentro dessa perspectiva.
Jefité, por ser filho de uma mulher que não era a mulher oficial de seu pai, provavelmente, e tantos outros juízes, cada juiz ali é destacado uma característica que aos olhos daquela sociedade representava algo de cunho depreciativo. Era como se Deus estivesse dizendo assim, eu pego cada juiz desse, eu pego o que na opinião de vocês como Gideão mais pobre, da tribo mais pobre, eu pego todos esses personagens aqui que tem um certo demérito para vocês e eu transformo em algo positivo para o meu poder. Diga isso para o seu aluno. Aplique isso para o teu aluno. Diga para ele que, independente de características, independente do seu grau de instrução, do período aonde ele vive, do local da onde ele vive, seu poder aquisitivo, da família que nasceu, e tudo independente de qualquer coisa, ele pode ser usado por Deus de forma poderosa. E a lição, basicamente, ela se concentra falando sobre alguns juízes em especial, mas é muito bom você ter esse plano de fundo histórico sobre o período dos juízes, porque possivelmente virão perguntas e possivelmente você estará respaldado com todo esse panorama acerca do livro de Juízes. Olha como no texto base, em Juízes capítulo 2, do 1 ao 20, mas eu quero destacar o 19, que diz assim: porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Olha como o povo era volátil. Morria o juiz, o povo caía numa idolatria maior ainda. Morreu Otiniel, o povo cai na idolatria. Vem Eude e livra o povo, mas morre Eude, o povo cai na idolatria novamente. Então, a lição, ela se resume a basicamente o tempo dos juízes. Ele fala um pouco sobre Gideão e destaca Gideão como sendo um grande líder desse tempo, inclusive. E ele cita também Sansão no ponto 3, como o Nazireu de Deus. Sansão é um ótimo exemplo para se falar sobre para adolescentes, justamente por causa disso, por causa da personalidade do próprio Sansão. Um personagem que vivia em queda, um personagem que vivia em oscilação espiritual. Oscilação espiritual é comum em todas as idades, mas destaque isso para o seu aluno que está em um período difícil, com tantas escolhas e com tantas influências. Diga para o seu aluno que há exemplo de Sansão, de escolhas erradas em relacionamentos, de escolhas erradas na questão de não obedecer à autoridade do pai, da mãe, nas escolhas erradas em escolher pelos olhos, porque aquele que escolheu pelos olhos terminou com os seus olhos vazados. Então, diga tudo isso para o seu aluno, explore esses personagens, explore esses juízes, as características dele, em que você pode aplicar para o teu aluno de forma prática, de forma pessoal. Não cita na lição, mas se você quiser falar um pouco também sobre Ruth, é bem válido, até porque a própria Ruth, ela viveu nesse período dos juízes. E serve como uma espécie de bálsamo. O livro de Ruth serve como uma espécie de bálsamo nesse tempo, em um tempo com tanta destruição, com tanta guerra, com tanta desordem. Vem o livro de Ruth como sendo aquele bálsamo em um deserto inteiro de sangue, de guerra e de dificuldade. Ele cita também Samuel. Samuel é o último dos juízes, é bom que se diga, que se destaque, porque depois de Samuel, o que a gente percebe é justamente o início da monarquia em Israel, que já é assunto para as próximas lições. Mas
Por falar em monarquia, se você quiser citar para o seu aluno a quantidade de as referências bíblicas, quando citam a frase naquele tempo não havia rei em Israel, então cada qual fazia o que era reto aos seus próprios olhos, a gente encontra essa passagem em Juízes 17, versículo 6, Juízes 19, do 1 ao 2, Juízes 21 e 25. E se você quiser entender também um pouco mais sobre esse período, a gente tem algumas dicas literárias. Por exemplo, conheça melhor o Antigo Testamento, do Stanley Elize. Esse livro ele é bem panorâmico, bem didático, ele vai te ajudar a entender de forma resumida os livros do Antigo Testamento. Nessa lição vai ser de grande valia um livro como esse. O livro Ele Nos Deu Histórias, ele é um livro de interpretação do Antigo Testamento. Ele é um livro que vai te ajudar a interpretar os livros do Antigo Testamento e, acima de tudo, trazer de forma prática para os dias de hoje. Para que serve, por exemplo, o livro dos... Quais lições eu posso tirar do livro de Juízes e aplicar para a nossa vida hoje? E um livro também que te ajuda muito, que pode te ajudar bastante em sala de aula, te trazendo ideias de dinâmicas, em como trazer uma aula também mais rica, é o livro Didática Essencial, do Marcos Tuller. Esse livro ele também tem várias ideias de didática que você pode estar aplicando na sua aula. Professor, que Deus te abençoe, que Ele te use de maneira poderosa. Tenho certeza que você servirá como canal de bênçãos, como tem sido. Amém? Curta, comente, compartilhe. Não esqueça de enviar para aquele seu amigo, companheiro, parente que você sabe que leciona na classe juvenis. Deus te abençoe. Forte abraço. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.